Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Nós vamos dar ênfase hoje aos versículos 4 a 7 do capítulo 2. Mas para a gente poder ter um entendimento melhor da passagem, porque ela é uma continuação do que começou sendo escrito desde o versículo 1. Então eu vou ler desde o versículo 1 até o verso 7. Mas a nossa ênfase hoje será nos versículos 4 a 7. Então vamos lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, nossa atenção hoje aqui, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, nós vimos anteriormente, nos versículos de 1 a 3, a obra do pecado contra nós. Você pode ter percebido pela leitura inicial que Paulo faz uma lista das características da pessoa sem Cristo. E nós chegamos a uma conclusão de que a condição do homem sem Cristo é desesperadora. E Paulo traz um retrato, um verdadeiro diagnóstico do homem caído. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Longe de Cristo, Paulo fala que o homem está morto, mas não morto fisicamente. Ele traz a ideia de uma morte espiritual. Por quê? Por causa do pecado em nossa vida. Somos, sem Cristo, escravizados pelo mundo, escravizados pela carne e pelo diabo, tornando-nos filho da desobediência, nos entregando cada dia mais aos desejos da carne e dos pensamentos, e por fim, condenados sob a ira de Deus. Esse é o estado do homem sem Cristo. É o que nós somos por natureza. Essa era a má condição da humanidade. Mas Deus interrompeu isso aí. Deus interrompeu. O apóstolo Paulo, o escritor dessa carta à igreja de Éfeso, ele não mostra a graça de Deus até que se tenha tomado uma consciência clara a respeito da pecaminosidade universal do ser humano. Irmãos, nós somos depravados por natureza, somos caídos, pensamos o mal, nossa natureza carnal nos inclina cada vez mais para o pecado. Se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós estaria aqui. E os versos 4 a 7 vão nos mostrar a obra de Deus em nós. Eu acho legal esse modo de Paulo apresentar as verdades espirituais, a doutrina bíblica para os cristãos lá da igreja de Éfeso, uma igreja formada por judeus e por outros povos, considerados gentios pelos judeus. E Paulo traz a ideia de que todos estão em pecado. E inclusive os judeus que outrora estavam sem Cristo, também estão condenados, também estão nessa triste condição de pecado da humanidade. Mas agora, em forte contraste, Paulo já apresenta
um contraste com a pecaminosidade e a necessidade do homem, indo ao encontro dessa pecaminosidade, dessa necessidade, surge o amor de Deus, surge a graça de Deus sobre nossas vidas, uma ação que procede da compaixão de Deus, do grande amor com que Ele nos amou. Deus entra em ação e resolve abrir os mananciais da graça e da misericórdia sobre nossas vidas. Se a condição do homem sem Cristo, ela é desesperadora, a condição do homem em Cristo, do homem com Cristo, é gloriosa. Sem Cristo, desespero total. Com Cristo, a glória dos céus. Para a nossa meditação hoje, eu gostaria de compartilhar com os amados 3 verdades gloriosas sobre a obra de Deus por nós, que merecem destaque nessa passagem. A primeira verdade está no versículo 4, que Deus nos amou. Irmãos, por natureza, Deus é amor. Deus é amor. Mas o amor de Deus, na relação com os pecadores, transforma-se em graça e misericórdia. Dizem alguns que graça é o favor imerecido de Deus. É aquilo que a gente não merece, mas Deus dá. E misericórdia é não termos aquilo que a gente merece. Quando Deus exerce misericórdia, nós não somos condenados, que é isso que a gente merece, a condenação. Mas a graça, ela traz aquilo que a gente não merece. A Bíblia diz no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Em Romanos 5:20, a Bíblia diz que veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, Deus é rico em graça e misericórdia, e o apóstolo Paulo, ele fala dessa riqueza gloriosa da graça e da misericórdia do Senhor em pelo menos 3 vezes até esse ponto. Do capítulo 1 até o capítulo 2, ele fala pelo menos umas 3 vezes, mas ele não cita somente a graça de Deus. Ele fala a riqueza da sua graça. No final do verso 7, ele ainda fala a incomparável riqueza da graça de Deus. Essas riquezas, elas tornam possível a nossa salvação. A nossa salvação. Tanto a misericórdia como a graça, ela vem por nós por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Foi no Calvário que Deus demonstrou o seu repúdio ao pecado e seu amor pelos pecadores. O verso 4 começa com 2 palavras que são um divisor de águas na vida de todo cristão. Começa falando, mas Deus. Mas Deus. Note que a palavra mais, na língua portuguesa, ela vem dar uma explicação, uma condição de alguma coisa que foi escrita ou foi dita anteriormente. E o que foi dito anteriormente pelo apóstolo Paulo foi a condição da nossa vida sem Cristo. Um estado de desespero, a obra do pecado em nós. Estávamos mortos em nossos pecados, éramos por natureza desobedientes e estávamos condenados sob a ira de Deus. Mas Deus, aqui começa uma revolução na nossa vida.
mas Deus. Eu estava morto, mas Deus. Eu estava perdido, mas Deus. Eu estava nas drogas, mas Deus. Eu estava preso nas bebidas, mas Deus. Meu casamento estava destruído, mas Deus. Repare, Deus. Tudo começa na nossa vida quando Deus entra no nosso coração. Eu estava sem vontade de viver, mas Deus. Mas Deus. Isso muda tudo na nossa vida. Eu estava condenado, mas Deus. Deus entra em ação. Por causa do seu grande amor com que nos amou, Deus vem e interrompe a nossa caminhada rumo à condenação e nos salva. A Bíblia diz em Romanos 5:8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Às vezes a gente vai conversar com uma pessoa a respeito da graça de Deus, do amor de Deus, e a gente convida a pessoa para vir participar de um culto, assistir um culto conosco, e a pessoa, ela, não, mas eu tenho que mudar muito para poder entrar lá na igreja, eu sou muito pecador, né? Eu bebo, eu uso drogas, minha vida é imoral, eu tenho que melhorar um pouco para ir lá. Irmãos, não há nada de bom em nós para que Deus demonstrasse o seu amor. Romanos 5:8, a prova do amor de Deus manifestada em Cristo Jesus, foi quando nós éramos pecadores, quando nós ainda estávamos no pecado, escravos do pecado, condenados. Então a gente vira para essa pessoa e fala: mas é assim que Deus te quer, é assim que Deus quer te salvar. Você não vai conseguir vir sozinho, você precisa do Senhor. Assim como eu fui salvo, você também pode ser salvo. O que diferencia é o tipo de pecado, mas todo pecado continua sendo uma ofensa a Deus. Irmãos, não poderíamos ter feito nada para que houvesse chance de nos salvar. Foi um ato exclusivo do amor de Deus por nós. E nesse verso 4, o destaque é a riqueza da misericórdia de Deus e a grandiosidade do seu amor para conosco. Deus nos amou. A segunda obra de Deus em nós, Deus nos ressuscitou. Mas eu ainda não morri. Calma. Paulo fala que você estava morto nos seus pecados. Versículos 5-6 do capítulo 2, Paulo fala que Deus nos tirou de uma sepultura espiritual em que o pecado havia nos colocado. Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós por meio do poder do Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz em João 5:24 que quando cremos em Cristo, passamos da morte para a vida. Diz assim o texto: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Amém. O comentário bíblico de Moody diz que as Escrituras ensinam que fomos identificados com o Senhor Jesus Cristo, não apenas na sua morte, mas também na sua ressurreição. E o apóstolo Paulo afirma: nós fomos ressuscitados pelo poder de Deus. O simbolismo do batismo que nós acreditamos, que nós defendemos e ensinamos como doutrina bíblica, o simbolismo é que quando a pessoa é imergida na água, ela está se identificando com a morte de Jesus. Ela morreu para o mundo. E quando ela volta das águas,
que ela está ressuscitando para uma nova vida. No batismo, somos identificados com a morte quando mergulhamos, e quando voltamos, somos identificados com a ressurreição de Cristo. É um símbolo, irmãos, é um símbolo que revela uma realidade espiritual na nossa vida. Se essa realidade não aconteceu com você no dia em que você foi batizado, você passou apenas por um rito religioso. Mas a realidade espiritual que está por detrás desse rito é algo grandioso, porque você está demonstrando, professando publicamente para as pessoas que você está se identificando com o Senhor Jesus. O poder que foi em Jesus, que agiu em Jesus, que estava sobre Jesus, ressuscitando Ele dos mortos, e está também sobre nossas vidas, nos ressuscitando da morte espiritual. E irmãos, é muito interessante analisar o desenvolvimento do pensamento de Paulo nesse verso 5, pois ele nos informa que nós fomos alcançados, mesmo ainda estando mortos nos pecados. Esse versículo 5, ele combina com Romanos 5,8. Ele fala que Deus nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Nós podemos perceber pelas palavras utilizadas por Paulo, que essa ressurreição é inteiramente pela graça de Deus, e que esse seu favor pelos salvos é livre e imerecido. Ele ainda confirma: pela graça sois salvos. A expressão deu-nos vida com Cristo, ou em algumas versões está escrito e nos vivificou em Cristo, quer dizer que Deus nos fez viver segundo o mesmo poder que vivificou Jesus quando estava morto no sepulcro. No capítulo 1, entre os versos 15 e 23, Paulo vai orar pela igreja, pelos crentes de Éfeso, pedindo a Deus que eles tenham pleno conhecimento do poder de Deus. E Paulo vai descrever algumas coisas relacionadas a esse poder de Deus, e ele diz que é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez assentar nas regiões celestiais, onde ele está sobre todo o governo, sobre toda a autoridade, sobre todas as criaturas, na presente era e nos séculos vindouros. Jesus, ele tem a supremacia, está sobre tudo, sobre todos, e esse poder que tirou Jesus do sepulcro e o vivificou dessa maneira, está atuando na sua vida, está atuando na minha vida. É por isso, irmãos, que nós precisamos ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento e viver de acordo com esse conhecimento, viver a realidade espiritual que está sobre nossas vidas. Nós estamos tão sobrecarregados com discursos de derrota, com discursos de autoajuda, de autoestima. Nosso pensamento coletivo influenciado por uma psicologia barata e nos levando a viver escravos de transtornos. Você vai ver gente presa em situações de cunho emocional, dependendo de remédios. Irmãos, estamos ainda aquém de viver a realidade espiritual garantida por esse poder de Deus que ressuscitou Cristo. Não é, irmãos,
para sucumbirmos diante dos sofrimentos da humanidade. Os sofrimentos virão. Pastor, você está falando que eu não posso ter depressão? Eu não posso ter um período de angústia? Eu não posso ficar triste? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não pode ficar preso para isso. Você pode ficar triste. Você pode passar por um sofrimento. Afinal, no mundo teremos aflições. Jesus disse isso. Mas o que ele fala? Tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Há poder de Deus agindo na sua vida. Tome posse desse poder. Conheça esse poder. Conheça a realidade de quem você é em Cristo Jesus. E não viva mais amedrontado. Não viva mais ansioso. Não viva mais com medo das coisas, do futuro, do que poderá acontecer. Existe uma realidade espiritual grandiosa, garantida por Deus na nossa vida. Estamos deixando de viver por falta de conhecimento da palavra do Senhor. Devido ao fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos, os homens, por sua vez, são ressuscitados de sua morte no pecado e possuem uma nova vida com Cristo e em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Pela morte de Jesus, morremos com Ele para em sua ressurreição, ressuscitarmos com Ele. Pela cruz morremos para o pecado e pela ressurreição ganhamos uma nova vida em Cristo. A obra de Deus por nós, revelada pelo apóstolo Paulo a nós hoje. Deus nos amou, Deus nos ressuscitou. Deus nos amou, Deus nos ressuscitou. A terceira verdade sobre a obra de Deus em nós, versículo 6, a parte B do versículo 6, que Deus nos exaltou. Nós não apenas saímos da sepultura espiritual e fomos ressuscitados, mas nós também fomos exaltados. Por estarmos unidos com Cristo, nós somos exaltados com Ele e nos assentamos com Ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e de toda potestade. O versículo 6 diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Há uma linguagem meio diferente para os nossos dias. Aquele que está sentado nos lugares celestiais. A ideia de quem está assentado num lugar alto é que ele tem o domínio, ele é o soberano, é ele quem manda, é ele quem dita as ordens. No capítulo 1, Paulo diz que Deus exaltou a Cristo e o colocou sobre todas as coisas. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, tudo está sujeito a ele. Paulo aprofunda mais esse conceito e diz que uma vez que Deus nos amou, que nos ressuscitou, Ele também nos exaltou, nos colocando assentados ao lado de Cristo nas regiões celestiais. Eu não sei quantos já presenciaram essa triste experiência de uma manifestação demoníaca. E é muito interessante que a gente vê a realidade desse texto aqui em ação. Porque a Bíblia fala que nós temos a autoridade de Cristo para expulsar demônios. É incrível a realidade desse versículo acontecendo. Mediante a autoridade do nome de Jesus, a qual podemos usar, o demônio se cala e bate em retirada. Não por nós,
mas pela autoridade que está investida em nossas vidas. Eu vejo verdadeiramente, estamos assentados nas regiões celestiais. Irmãos, a comunhão do crente com Cristo lhe dá já nesta vida uma posição celestial que alcançará a sua plenitude na vinda do Senhor Jesus. Por causa da nossa posição em Cristo, já estamos, isso é um mistério, irmãos, nós já estamos nas regiões celestiais. É já e ainda não. Já usufruímos do poder, já usufruímos da autoridade, mas ainda não estamos lá. Já usufruímos da autoridade do seu nome, já estamos sujeitos ao seu governo e somos os seus representantes. Ou, utilizando a linguagem do apóstolo Paulo, somos embaixadores por Cristo. Todos nós somos embaixadores do Rei. Irmãos, somos redimidos por Deus através da sua obra realizada em nosso favor, salvando-nos das consequências espirituais dos nossos pecados. Salvando-nos das consequências espirituais dos nossos pecados. Deus oferece vida aos mortos, libertação aos cativos e perdão aos condenados. Romanos 8:1 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nesse início do capítulo 2 de Efésios, Paulo faz um contraste, apresentando o que somos por natureza humana e decaída e o que nos tornamos pela graça de Deus. A condição humana com a compaixão divina, a ira de Deus com o amor de Deus. Podemos claramente perceber que a condição desesperadora do homem sem Cristo e a condição do homem com Cristo. Antes de Cristo, o ser humano era objeto da ira de Deus. Agora, em Cristo, é beneficiário da sua graça e da sua misericórdia. Antes ele estava preso nas garras espirituais da morte espiritual. Agora, ressuscitou para uma nova vida. Antes, escravo do pecado. Agora, salvo pela graça de Deus. Antes, caminhava pela estrada dos desobedientes. Agora, em Cristo, usufrui da companhia de Deus. Podemos, irmãos, ser enganosamente levados a pensar que somos seres especiais nessa vasta criação de Deus, por causa desse amor misericordioso de Deus derramado e demonstrado por nós. Mas a grande verdade, irmãos, é que por causa do nosso pecado, somos seres desprezíveis, merecedores da condenação eterna. Deus usa o profeta Isaías para dar uma lambada na gente. Ele diz, Isaías 64, verso 6, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Irmãos, até nossos atos de bondade são contaminados pelo pecado. A Bíblia diz em Romanos 3,12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Tem uns versículos da Bíblia que escancara de vez e mostra a realidade espiritual da nossa vida sem Cristo. Então, por que Deus fez tudo isso, irmãos? Por que Deus fez tudo isso? Qual é o motivo da demonstração desse tão grande amor com que Deus nos amou? A resposta nós encontramos no verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, tudo é para a glória de Deus. Até a nossa salvação é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. O último propósito de Deus em nossa salvação é que por toda a eternidade a igreja possa glorificar a sua graça.
A nossa salvação é uma demonstração da incomparável riqueza, da graça, da misericórdia e da bondade de Deus por nós, através de Cristo Jesus. Jamais, irmãos, poderíamos merecer o perdão de Deus. Nós só podemos aceitá-lo com fé e confiança. Só podemos recebê-lo. Eu gostaria que você entendesse que se não fosse pelo amor de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Se não fosse pela superabundante graça de Deus, revelada em Cristo Jesus, nenhum de nós seria salvo. Se não fosse pelas misericórdias do Senhor, estaríamos todos condenados para o fogo eterno. Se o objetivo disso tudo, dessa obra toda de Deus em nós, é para mostrar a suprema riqueza da graça de Deus por nós, eu lhe faço uma pergunta importante nessa noite. De que maneira você tem mostrado essa graça para as pessoas que vivem ao seu redor? Uma vez que fomos justificados por Deus, nosso cristianismo terá algo radicalmente errôneo se não der como resultado boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para praticar as boas obras. Nós não podemos, irmãos, perder de vista o objetivo de Paulo quando ele escreveu essa carta para os crentes daquela igreja de Éfeso. Ele começa essa carta tem 6 capítulos. Os 3 primeiros, ele estabelece a doutrina bíblica, a nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo. Ele estabelece essas verdades espirituais. E nos últimos capítulos, 4, 5, 6, ele diz como nós deveríamos andar, já que temos uma nova identidade em Cristo. Então essa é uma das cartas mais práticas do apóstolo Paulo, porque ela ensina o modo do crente andar. Não podemos merecer o amor de Deus, mas podemos e devemos manifestar o agradecimento tentando viver de uma forma sincera o tipo de vida que agrada o Senhor, um tipo de vida que glorifica a Deus. Então, de forma bem prática, quando você acordar e for para o trabalho ou para o colégio, pergunte-se a si mesmo: como eu posso demonstrar a graça de Deus para as pessoas que vivem ao meu redor? Como eu posso demonstrar a graça de Deus para aquelas pessoas que estão perto de mim? Quando você se desentender com sua esposa ou com seu marido, pergunte-se: como eu posso resolver essa questão mostrando a graça de Deus para ele ou para ela? Quando você for corrigir um filho, pergunte-se: como eu posso mostrar a graça de Deus por meio dessa correção? Quando você tiver um problema no trabalho, com o patrão, com o chefe do seu setor, ou com um colega de trabalho, pergunte-se: de que maneira a graça de Deus que me salvou pode ser demonstrada por mim no meu ambiente de trabalho? Irmãos, isso pode não ser fácil. Isso pode não ser fácil. Vai requerer de você uma constante busca pelo enchimento do Espírito. É nessa carta que Paulo fala: enchei-vos do Espírito. Porque fazer na força do nosso braço não vai dar certo. A gente precisa estar cheio de Deus, vazio de nós e cheio de Deus. Talvez seja por isso que Paulo escreveu lá em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne,
Eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Estando nós mortos por causa dos nossos delitos e pecados, escravizados pelo mundo, pela carne e pelo diabo, tornando-nos filhos da desobediência, nos entregando aos desejos da carne e dos pensamentos, e por fim condenados sob a ira de Deus. O Senhor nos amou com seu grande amor, nos ressuscitou, dando-nos uma vida nova, e nos exaltou, nos fazendo assentar nos lugares celestiais com Cristo, para mostrar a suprema riqueza da sua graça por nós, através de Jesus. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Deus te amou. Deus te ressuscitou. Deus te exaltou. Para você mostrar a graça, a riqueza, a incomparável riqueza da graça do Senhor para as pessoas. Não perca esse foco. Essa é a sua missão.